Paz e graça, meus queridos, boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 18, mais uma reflexão. É um pequeno vídeo com uma reflexão, uma leitura, e dentro dessa leitura que vou fazer, podemos assim tirar algumas conclusões, alguns aprendizados. Não é um estudo profundo, mais aprofundado, né? Mas é uma leitura panorâmica para que nós possamos assim entender algumas coisas ou nos despertar da nossa consciência como as coisas acontecem. Então, aqui em Marcos, no capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 18, que aqui está falando sobre essa parte, a partir do versículo 14 até o 18, vem falando, né, também da morte de João Batista e da festa que Herodes promoveu aos seus, né, os seus grandes, né, os prefeitos, a sua liderança, aqueles homens importantes. Era uma festa natalícia, uma festa dele, mas também o personagem principal aqui é João Batista, e como ocorreu a morte de João Batista. Né? João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava no cárcere, ele já estava preso. João Batista nunca baixou a cabeça para Herodes. Herodes é muito mau, muito cruel. Essa Heródias, que é a mulher de Herodes, ela era mulher do irmão de Herodes. Em uma viagem que ele fez, ele trouxe ela, ele tomou ela do irmão. Lógico, com o consentimento dela, e ela queria isso, provavelmente. Ela também aceitou, né? E tem lá suas razões, mas tanto que isso vai provar aqui nas Escrituras. Então eu quero ler aqui do versículo 18 a seguir, que diz: Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Olha o que aqui João Batista falava, né, para Herodes, que não era lícito, não era certo ele possuir a mulher do irmão dele. No versículo 20, no versículo 19, e Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Quer dizer, João Batista chegava para Herodes, olha bem o rei Herodes, tão cruel que era, e João Batista enfrentava e encarava realmente esse homem de Deus, falando: não é lícito não, é pecado, você tomou a mulher do seu irmão, que você está vivendo. E outra coisa, Herodes não matou João Batista antes, porque Herodes, ele temia as palavras de João. João falava palavras verdadeiras, e o próprio Herodes, ele sabia disso, tanto que manteve ele preso. Só que aqui no versículo 19, nós estamos vendo que Heródias o espiava, quer dizer, ela estava atenta. Ela queria uma oportunidade e queria matá-lo, para matar João Batista, porque João Batista sempre falava com Herodes, e Herodes obedecia, e de repente não é o que Herodes queria, né? Então ela estava de olho para poder, uma oportunidade, acabar com João Batista. Vai vendo que ela tinha participação nisso junto com ele, né? Morando com ele, vivendo com ele. Então, no versículo 20, porque Herodes temia, né, a João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava com segurança, e fazia muitas coisas, tá vendo? Herodes, né, sabia que João era um homem justo, um homem verdadeiro, né, justo e santo, e guardava com segurança, e fazia muitas coisas atendendo, e ainda obedecia a João Batista, né? Fazia muitas coisas obedecendo a ele, e de boa vontade ouvia. E Herodes, de boa vontade, gostava de ouvir João Batista, porque João Batista pregava a verdade, falava a verdade. Trazendo para os nossos dias hoje, é por isso que essa reflexão, esse pequeno entendimento, queridos, vamos nos apegar mesmo à verdade. E o que é a verdade? A verdade é Jesus. É o que Jesus falou. Jesus também, mais que João Batista, não temeu em falar, em mostrar o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento. Jesus ele não encobria o erro das pessoas. Jesus mostrava com amor aonde as pessoas estavam falhando e errando.
Então hoje também aqui nós estamos, só com essa pequena passagem aqui, nós estamos vendo um homem tão cruel como Herodes, tomou a mulher do irmão. É lógico que dá para perceber que ela também quis, e que é porque ela estava de olho em João Batista para tirar a vida de João Batista, um profeta, um homem de Deus. Pois bem, ela estava esperando uma oportunidade, ela não fazia isso, porque Herodes ouvia João e gostava de ouvir a palavra de João. E Herodes guardava João lá na prisão, né? Preso. Pois bem, então vamos lá. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Olha aí, tá vendo a festa que ele estava dando? Todas essas pessoas importantíssimas, é como hoje, né? Convidados especiais, ilustres, convidados e de honras. Então Herodes também aqui fez isso também, né? À noite, no dia do seu aniversário. Então, pois bem, convidou essas pessoas. Tá. No versículo 22 ele diz: E entrou a filha da mesma Heródias, e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei, a jovem. Herodes vai, a filha de Herodes entra, dança, eles ficam contentes, felizes de ver como ela tem essa capacidade de dança maravilhosa, uma dança que não é uma dança das mulheres e dos homens judeus. Eles dançavam, eles não dançavam juntos, nem agarrado, nem se morde, nem lambe-lambe, não era nada disso, era totalmente diferente. Mas Miriam dançava e tal. Miriam dançou sozinha com os tamborins, dependendo sobre uma guerra que Davi estava vindo vencendo. Bom, não vamos parar aí, né, nesse tema não, vamos adiante, vamos aqui, só para vocês entenderem. Então, agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa, e disse, então o rei a jovem. Aí Herodes vai e fala para ela, pede-me o que quiseres e te darei. Aí Herodes fala, olha, pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Ele falou, o que você pediu, eu te dou até a metade do meu reino. Ele estava ali naquela festa de aniversário, com seus grandes, com seus pessoais. Vejam que nós tiramos vários proveitos aqui e temos grandes entendimentos aqui também, de muitos erros, muitas falhas, muitas maldades, pensamentos, né? E também aqui nós podemos perceber e entender também que a nossa palavra, dependendo do que falamos e dizemos, nós voltamos atrás, mas tem momentos que não dá para voltar atrás, né? Nós temos honra, temos tudo, então devemos tomar cuidado até com o que a gente diz, com o que a gente promete. Ele prometeu aqui para ela, pois bem, e jurou dizendo, tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe, que pedireis? E ela disse, a cabeça de João Batista. Ela foi até a mãe e falou, o que eu vou pedir agora? A mãe falou, peça a cabeça de João Batista. Ela volta e pede para o rei, eu quero a cabeça de João Batista aqui em um prato. João Batista, Herodes aí então fica pasmo, ele fica sem chão. Ali os seus convidados. Mas, por isso que eu estou dizendo, conforme a palavra, o que a pessoa fala, temos que tomar muito cuidado, temos que pensar antes de falar, analisar os fatos antes de falar. Então, é um grande proveito para que nós possamos entender um homem profeta, um homem que falava a verdade, um homem que não temia um rei como Herodes. E veja, quando tem uma verdade numa pessoa, até aquele que é errado, até aquele que anda com injustiça, ele gosta de ouvir. E ele compreende e entende que é verdade, que está errado mesmo. Então as pessoas não querem se submeter à sua própria consciência, seu próprio entendimento e entender que está praticando coisas erradas, está indo de frente ao mal mesmo. Mas João Batista não temeu e falou. Só que aí ele entregou, Herodes mandou buscar a cabeça de João Batista e foi ali o seu capataz e decapitou João Batista lá no cárcere e veio com a cabeça dele, entregou para a jovem foi e entregou para sua mãe. Quer dizer, Herodes quis essa oportunidade para acabar com a vida de João Batista e foi o que aconteceu, para ela ficar livre sem os conselhos de João Batista para com Herodes. E também todo aquele reino também deveria entender, né,
que ela era a rainha ali. Então a filha fez isso através de uma dança, através de uma dança, uma dança muito atraente, e aí um homem vem a ser morto, um homem de Deus. Pois bem, mas e agora? Ele não era um homem de Deus, ele, né, ele não foi doutrinado, criado justamente pela vontade do nosso Deus. Por que Deus permitiu que João Batista fosse decapitado, né, lá dentro do cárcere? Porque Deus tem planos. O plano de Deus não é o plano do homem. O agir de Deus é diferente do agir do homem. Deus sabe o que está fazendo. Não é que Deus é incoerente ou não tinha amor, não. Deus sabe o que está fazendo. Ele é o Criador. Nós somos a sua criação, a sua criatura, né? Então, mas João Batista, ele estava ali, ele sabia muito bem que ele era enviado de Deus. Então, ele foi decapitado, foi trazido, só que Jesus também, nessa mesma época, estava já ali fazendo sua grande obra, né, do Evangelho, né, pregando a palavra de salvação sobre o reino. Então aqui nós podemos concluir que uma jovem, uma mãe, um rei, ali tudo traçado pela verdade que João Batista pregava, ele foi decapitado. Vieram ali os discípulos e levaram o corpo de João Batista e sepultaram, né? Então nós podemos perceber e entender que, entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis em um prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa. Não lhe quis negar, e aquelas pessoas que estavam ali, ele não quis negar. Então aqui foi só uma reflexão para nós entendermos muito bem que João Batista, um homem como João Batista, que pregava mesmo a verdade, falava da maneira que ele falava, ele foi decapitado. Deus permitiu, assim como permitiu que Paulo fosse decapitado, assim como ele permitiu que Pedro, que viu ele, que andou com o nosso Senhor Jesus Cristo, foi crucificado em uma cruz de cabeça para baixo, porque achava que não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Assim como os outros apóstolos, né, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, que viu Jesus, também cada um deles foi morto de maneira diferente. Vejam bem, o homem como nós, medrosos, carnes, comedores, fracos, falhos, vai morrer de graça. Ninguém quer morrer assim, pelo nome de alguém ou por alguém, né? Geralmente vem logo a negar, vem logo a pensar em si próprio. Mas o que está escrito, está escrito. E o que está escrito é verdade. E a verdade nos encoraja, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus assim continue derramando o seu Espírito, enviando o seu Espírito sobre nós, e nos dê direção e nos guie. Guie você e a sua família, guie também, te dê fé, e a fé vem pelo ouvir essa palavra. Coragem, que o Espírito de Deus dá. Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe como trabalhar, não tem nada perdido. Ninguém morre, para Deus todos vivem. Amém? Morre a matéria, essa carne, mas o teu espírito não morre, ele vive para sempre, porque para Deus vive todos. É uma reflexão, pensem nisso. Os pregadores, os pastores, os apóstolos, os que estão aí falando, se daria a vida, ou se encontrasse mesmo uma grande perseguição, negasse. Muitos dos nossos irmãos, a igreja perseguida, não estão negando o nome do Senhor, estão padecendo, estão sofrendo, pelo nome de Jesus. Eu peço a Deus que Deus me encoraje e te encoraje, e te dê graça, favor imerecido. Que o Espírito dele nos fortaleça, para que a gente não negue o nome do Senhor. E sejamos fiéis mesmo de verdade ao Senhor, pelo nome dele, porque temos referência, né? Podemos imitar, podemos seguir os passos de Jesus e dos verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até uma próxima reflexão, em nome de Jesus. Seja abençoado você e sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, em nome do Senhor. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.